Fala pessoal, beleza? Estamos aqui hoje para gravar mais uma aula para vocês, depois de um longo período sem aula aqui no canal. Hoje eu volto com a aula de Direito Penal, mais especificamente aí sobre o assunto do concurso de pessoas. Um assunto bem tranquilo, um assunto bem rápido. Vai do artigo 29 ao 31. E hoje, aqui junto comigo, vocês vão aprender tudo que vocês precisam para gabaritar todas as questões sobre o concurso de pessoas. Beleza? Antes de tudo, me chamo Paulo Pimentel, sou seu profissional de hoje. Pega teu café, pega tua água e vamos comigo destrinchar o assunto do concurso de pessoas. Beleza? Vamos lá. Pessoal, eu já deixei aqui pronto para a gente poder ganhar tempo essas duas informações que não estão explícitos no Código Penal, mas que são de extrema importância para a gente entender. Primeira é sobre o crime unissubjetivo e o crime plurissubjetivo no concurso de pessoas. Pessoal, vamos lá. O que é o crime unissubjetivo? Uni vem de um, certo? Unitário, unidade vem de um. Crime unissubjetivo é aquele crime que pode ser praticado por apenas uma pessoa. Em resumo, é isso. De maneira bem rápida, é isso. Crime unissubjetivo pode ser praticado por uma pessoa. Como, por exemplo, eu posso te dar o exemplo aqui do crime de roubo. O crime de roubo é um crime unissubjetivo. Eu consigo ter um roubo praticado só por uma pessoa. Consigo? Consigo. A pessoa foi lá, pegou uma pistola, deu voz, ameaçou, agrediu a vítima, pegou o que ela tinha, pronto, roubou. Acabou. Agora, o crime plurissubjetivo já é o crime do concurso necessário. Ou seja, ele exige a participação de duas ou mais pessoas. Exige que duas ou mais pessoas pratiquem um crime. Ou seja, se só uma pessoa praticar aquele crime, não vai ter crime. Por quê? É um crime de concurso necessário. Professor, me dá um exemplo. Dou sim, meu amigo. Dou exemplo sim. O crime de associação criminosa. Quando se juntam 3 ou mais pessoas para a prática de crimes. A própria lei já diz 3 ou mais pessoas. Eu posso ter o crime de associação criminosa praticado por uma pessoa só? Não. Ou seja, é um crime plurissubjetivo. Beleza? Temos também a hipótese de um crime unissubjetivo praticado por uma pessoa. Um crime unissubjetivo que é praticado por 2 ou mais pessoas. Por exemplo, o roubo aqui no Brasil, nós costumamos muito ver o roubo praticado por 2 pessoas em uma moto. Concorda comigo que o roubo é um crime que pode ser praticado por uma pessoa só? Sim. Mas e se ele é praticado por 2? Nada muda. O que muda é que a gente vai ter o chamado... A única coisa que muda é que a gente vai ter o chamado concurso eventual. Concurso eventual. Que é quando a gente tem 2 ou mais pessoas praticando crime que pode ser praticado só por uma pessoa. Beleza? Recapitulando. Crime unissubjetivo. Crime que pode ser praticado por uma pessoa. Exemplo, roubo. Crime plurissubjetivo. Um crime que exige o concurso de 2 ou mais pessoas para a prática daquele crime. E concurso eventual é quando a gente tem a reunião de 2 ou mais pessoas na prática de um crime que pode ser praticado só por uma. Beleza? Vamos agora aqui para os elementos do concurso de pessoas. Pessoal, não basta só que tenhamos 2 ou mais pessoas praticando o crime. Nós precisamos ter o cumprimento desses elementos, desses requisitos do concurso de pessoas. Beleza? Vamos lá entender aqui. São 4 elementos. Pluralidade de agentes, relevância causal da conduta, esse C aqui é causal, liame subjetivo e a unidade da infração penal. O que é cada um? Pluralidade de agentes. Se nós estamos falando acerca de concurso de agentes, concurso de pessoas, se eu falo em pluralidade de pessoas, quer dizer que para ter um concurso de pessoas eu preciso ter 2 ou mais pessoas. Pluralidade de agentes é isso. Beleza? Relevância causal da conduta. Pessoal, eu não preciso só participar.
eu preciso que a minha conduta seja uma conduta com uma relevância causal. Por exemplo, imagina que para praticar um crime eu participei de uma maneira. Qual foi? Eu abri a porta para que as pessoas entrassem. Só fiz isso, só abri a porta. O fato de eu ter aberto a porta tem relevância? Aí a gente vai analisar. Como? O crime teria ocorrido se eu não tivesse aberto a porta? Não, então tem relevância. O crime teria ocorrido sem mim para poder abrir a porta? Sim, então minha conduta não tem relevância. É isso que vai ser analisado na relevância causal da conduta. Beleza? Terceiro ponto, liame subjetivo. Meu amigo, tudo que você vê falando sobre subjetivo aqui, não tudo, mas a maioria, pode atrelar o subjetivo com uma coisa chamada vontade. Mas também pode atrelar com uma segunda coisa chamada noção. Como assim? O liame subjetivo ele está ligado à vontade do agente de participar do crime. O liame subjetivo está ligado à noção do agente de estar praticando um crime. Beleza? O liame subjetivo é isso. Só que vamos lá para um porém. Para que duas pessoas pratiquem o mesmo crime e respondam juntas por um crime, eu não preciso que essas pessoas tenham conversado antes, que elas tenham se ajustado antes para a prática desse crime. Como assim, professor? Vamos lá. Imagina comigo que nós temos 3 pessoas. O A, o B e o C. Esse é o nome de cada um. A, B, C. O A, ele tem desavença com o B e com o C. Ou seja, nem o B nem o C gostam do A. Beleza? Show. Imagina comigo que o A está passando pela rua e ele é encontrado pelo B, que não gosta dele. O B se dirige até o A e começa a bater no A. Crime de lesão corporal. Beleza, até aí ok. O crime está sendo praticado por uma pessoa. O C está passando de carro e presencia aquela cena do B batendo no A, que é uma pessoa que ele não gosta. O que ele faz? Ele freia o carro com tudo, desce, corre e vai ajudar o B a bater no A. Então fica B e C batendo no A, certo? Eles vão responder junto? Vão, porque o B e o C estão batendo no A. Concurso de pessoas. Eles estão num concurso eventual na lesão corporal. Entendeu? Você concorda comigo que o C saiu de casa sem a vontade de bater no A? Ele não sabia nem que ele ia encontrar o A. Quando ele viu, surgiu a vontade dele ir lá e ajudar o B. Ou seja, na hora surgiu a vontade. E ele tinha noção. Na hora surgiu o liame subjetivo. Beleza? Eu expliquei isso aqui porque possa ser que venha uma questão dando um exemplo parecido e você acha que não vai ter concurso porque eles não tinham conversado antes para bater no A. Errado, vai ter sim. Beleza? E por último aqui, pessoal, sobre os elementos, a gente tem a unidade da infração penal. Ora, se é concurso de pessoas, se 2 ou mais pessoas estão praticando o mesmo crime, eles vão responder por um só crime. Unidade da infração penal. Beleza? Então, sobre os elementos do concurso de pessoas, é isso. Recapitulando, sobre tudo aqui. Crime unissubjetivo, praticado por uma pessoa. Crime plurissubjetivo, praticado por 2 ou mais pessoas. E sobre os elementos, pluralidade de agentes, relevância causal da conduta, liame subjetivo e unidade da infração penal. Entendido isso, vamos adentrar de fato na lei. Vamos para os artigos. Artigo 29. Quem de qualquer modo concorre, Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinadas, na medida de sua culpabilidade. Pessoal, bem direto aqui, o artigo 29, ele é chamado, ou melhor, ele é representado pela teoria monista. Teoria monista. Deixa eu ver aqui. Teoria monista também pode ser chamada de teoria unitária.
unitária. Teoria monista e teoria unitária, mesma coisa. O que essa teoria diz? Que todo mundo que concorrer para a prática de um crime específico vai responder por esse crime na medida de sua culpabilidade. Ou seja, se eu e você praticamos o mesmo crime, nós dois iremos responder por esse crime, só que na medida de nossas culpabilidades. Ele individualiza a pena de cada pessoa. Porque, por exemplo, não seria justo eu, que só dirigi o carro, responder do mesmo jeito que você, que foi lá e matou a pessoa, vai responder. Porque eu só dirigi o carro. Então, em tese, a minha culpabilidade, a minha participação foi menor. Então, eu vou responder da minha maneira, você vai responder da sua. Beleza? Em resumo, a teoria monista é essa. Beleza? Vamos lá para o parágrafo 1º. Mas aí, pessoal, é o seguinte. Parágrafo 1º e parágrafo 2º, eles são diferentes do artigo. Por quê? O artigo, a teoria adotada é a teoria monista. Nesses dois parágrafos aqui, nós já não temos a presença da teoria monista. Nós temos uma exceção, que é a presença da teoria dualista. Vou escrever para o lado de cá que aqui funciona melhor. Temos a presença aqui, pessoal, da teoria dualista. Teoria dualista, pessoal, ela vai dizer que cada agente vai responder por um crime diferente. Como assim? Vou explicar a primeira teoria antes da gente entrar nos artigos, tá? Como assim por um crime diferente? Ainda agora eu expliquei sobre a teoria monista e eu falei para você que mesmo que tenham praticado condutas diferentes, mas vão responder por um crime só, beleza? A teoria dualista, ela já é diferente porque ela fala que se vocês praticaram condutas distintas, mesmo que visando um fim específico, mas se praticaram condutas distintas, vocês vão responder de acordo com as suas condutas. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei, de eu ter dirigido o carro e você ter matado a pessoa, você vai responder pelo homicídio propriamente dito e eu vou responder por um crime acessório. O fato de eu ter dirigido vai me gerar um crime acessório ao crime de homicídio. Beleza? A teoria dualista diz basicamente isso. E agora vamos entrar na lei novamente. Aí vamos lá. O que diz a lei? Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Como assim? Mesmo exemplo que eu dei para vocês. Eu dirigi o carro e você desceu, matou a pessoa a pauladas, degolou, tacou fogo no corpo e jogou o corpo no mar, certo? E eu só dirigi. Concorda comigo que em relação à sua, nesse homicídio aí, minha participação foi de menor importância? Sim? Sim. Então, nesse caso, minha pena vai ser diminuída de 1/6 a 1/3. Entendeu? Minha participação, ela foi ínfima. Ela foi menos grave, de menor importância. Então, minha pena vai ser atenuada. Beleza? Pessoal, aqui vai ser bem rápido mesmo. Não gosto de ficar com o negócio de enrolação, brincando, tirando brincadeira nem nada. Então, provavelmente vai ser uma aula que seja bem rápida, tá? Então, por isso que eu já explico, a gente já vai pro outro, tudo. Porque eu estudo também e eu sei que o importante é a gente ganhar tempo, né? Então, é isso que eu vou tentar fazer aqui agora. Parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe aplicada a pena deste o quê? Deste o quê? Ora, deste crime menos grave, certo? Aí vamos lá para a última parte. Essa pena será aumentada até metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Como assim? Agora vamos lá. Esse parágrafo 2º, ele está dizendo o seguinte. Eu vou explicar para você em forma de exemplo. Imagina comigo que nós tínhamos nos encontrado um dia e conversando a gente planejou um roubo. Nós planejamos roubar.
E no dia da gente praticar o roubo, você discutiu com sua mulher, teve problema no seu trabalho, estava estressado, não queria só roubar, queria matar também. Ou seja, não seria roubo, seria latrocínio. Em contrapartida, eu queria roubo. Concorda comigo que eu tô querendo praticar um crime menos grave do que o seu? Sim. Se nós formos praticar lá o crime, chegar na hora, eu só queria roubar e você queria roubar e matar, queria o latrocínio, eu, que queria o crime menos grave, vou responder pelo crime menos grave. Pelo crime menos grave. Então, nesse caso, você vai responder pelo latrocínio e eu vou responder pelo crime menos grave. Mas eu não participei do latrocínio do mesmo jeito, mesmo querendo outro crime? Sim. Todavia, eu quis participar. Eu quis participar de um crime menos grave. Eu queria só roubar. Então, nesse caso, vai ser aplicada para mim a pena do roubo e não do latrocínio. Todavia, tem um porém. Se eu conseguir prever que vai ser cometido um crime mais grave, a minha pena vai ser aumentada de metade. Por que vai aumentar? Porque, ora, se eu sei que vai acontecer um crime mais grave, eu tenho a chance de desistir, de não ir praticar o crime. Se eu até vou responder pelo crime menos grave, mas minha pena vai ser aumentada. Beleza? Aqui, pessoal, espero que vocês tenham entendido. O que restar de dúvida, pode jogar nos comentários que eu explico para vocês. Beleza? Fechou aqui, vamos para a última parte. Vamos lá, essa parte aqui é que pega muita gente, vamos explicar com calma aqui. Vamos lá, artigo 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Entendi nada, professor. Calma que tu vai entender. Pessoal, uma dica. Quando vocês não entenderem assim, vão criando paredes, ó. Aqui na vírgula troca, então eu vou criar uma parede aqui. A gente vai interpretar primeiro essa primeira parte, beleza? Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as minhas condições, as minhas características pessoais não vão se estender a você, não vão influenciar na sua pena, não vão te prejudicar. O fato de eu ser uma pessoa agressiva, o fato de eu ser uma pessoa que tem uma vasta ficha criminal, não vão influenciar em você, que é uma pessoa calma, que está praticando o primeiro crime na vida. Entendeu? Ó, não se comunicam. Não se comunicar, pessoal, não se estende. Não vai ser usado contra você as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Por quê? Você é você, eu sou eu. Beleza? Primeira parte diz isso. Segunda parte, salvo quando elementares do crime. Ou seja, as minhas condições pessoais, as minhas características pessoais só vão ser aplicadas a você quando for uma elementar de um crime. E professor, o que é uma elementar de um crime? Aluno, uma elementar de um crime é uma qualidade especial. Uma elementar é uma qualidade especial. Eu falo especial, não estou falando no sentido de ser coisa boa, tá? Estou falando de ser algo que é meu, é próprio meu. Beleza? Uma qualidade especial. Como assim? Vamos supor que eu seja pertencente à administração pública. Eu sou servidor público. Essa é uma qualidade minha. Essa é uma elementar minha. Beleza? Aí vamos lá. Professor, me dá um exemplo para poder ficar mais claro sobre essa questão do artigo 30. Certo, vamos lá. Pessoal, nós vamos trabalhar em cima do crime de infanticídio, tá? O crime de infanticídio é quando uma mãe, perceba, uma mãe, ela mata o filho logo que ele nasce pela influência do estado puerperal. Infanticídio é isso. Concorda comigo que o crime de infanticídio é o crime que só pode ser cometido pela mãe? Porque só a mãe consegue gerar filho. Só a mãe consegue dar luz a alguém. Certo? Esse fato dela ser mãe é uma elementar. É uma qualidade especial. Um pai consegue cometer infanticídio sozinho? Não consegue. Ele não tem filho. O homem não tem filho. Não consegue dar luz a uma vida. Ou seja,
O fato de ser mãe é uma elementar do crime, certo? Beleza. Agora vamos lá. Eu consigo fazer com que um pai responda por infanticídio? Sim. Quando? Quando ele praticar o infanticídio junto com a mãe. Entendeu? Nesse caso, a elementar da mãe vai se estender ao pai. Conseguiu entender? O infanticídio só consegue ser praticado pela mãe. Quando a mãe pratica esse crime e conta com a ajuda do pai, esse elementar da mãe, de ser mãe, vai se estender ao pai. Conseguiu entender? Então, primeira parte, que não se comunicam, está dizendo que as minhas condições pessoais não vão se estender a você. Segunda parte, salve quando elementares do crime. Ou seja, se for uma característica especial minha que me dá acesso ao crime, vai se estender a você. Beleza? É basicamente isso. E para a gente poder fechar, pessoal, artigo 31. Ó, vamos por partes também, vou grifar de cores diferentes. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, aí aqui eu vou trocar de cor, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Agora eu vou ler de uma maneira diferente, eu vou excluir o que está em verde agora, tá? O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Professor, não entendi nada. Calma que você vai entender. Pessoal, nós temos um negócio, eu vou contextualizar você primeiro, tá? Vamos lá. Pessoal, nós temos um negócio chamado iter criminis. Iter criminis. O iter criminis, ele traduzindo, ele quer dizer caminho do crime. É basicamente isso, o caminho do crime, o trajeto que se percorre até ter o crime. E o iter criminis, ele é formado por 4 fases. Primeira fase, cogitação, primeira fase. Segunda fase, preparação. Terceira fase, execução. E última fase, consumação. Beleza. Vamos explicar cada fase. Fase da cogitação é quando o cara cogita, pensa em praticar o crime. Então, por exemplo, estou sentado no meu sofá, estou precisando levantar um dinheiro e penso, rapaz, eu acho que eu vou cometer um crime, acho que eu vou roubar o comércio daqui da esquina. Cogitei. Preparação é quando eu vou atrás dos meios que vão me possibilitar praticar o crime. Por exemplo, adquirir uma faca. Eu vou comprar uma faca daquelas bonitonas para poder roubar. Preparei. Execução é quando eu vou colocar a mão na massa. Eu vou pegar a faca, vou lá no comércio, vou abordar todo mundo e pegar o dinheiro. Execução. Consumação é quando eu consigo atingir a finalidade que eu queria. Beleza? É isso. O que a parte em amarelo diz? O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Ou seja, a gente vai fazer uma divisão aqui, ó. Se o crime só foi cogitado e só foi preparado, ele não pode ser punido. Beleza? Guarda isso por agora. Se o crime só foi cogitado ou preparado, ele não pode ser punido. Ele só vai poder ser punido se ele começou a ser executado ou se ele se consumou. Por quê? Se ele começou a executar, mas não conseguiu consumar, vai ter crime. O quê? Crime tentado. Ele não conseguiu consumar, mas ele começou a praticar, ele tentou consumar o crime. Crime tentado. Então, na execução, ele vai responder. E na consumação, se ele
se ele executou e conseguiu atingir o que ele queria, ele conseguiu consumar o crime consumado. Beleza? Então, na execução, se ele parou na execução, tentativa, responde. Se ele consumou, conseguiu, crime consumado, responde. Beleza. Agora, professor, e sobre a parte verde, que você disse, ainda não falou nada sobre? Vamos lá. Salvo disposição expressa em contrário. Meu aluno, veja só. Em regra, a fase da cogitação e da preparação não é punível, certo? Certo. Agora, se a conduta que for praticada na preparação for um crime fora parte, aí vai responder. Como assim? Imagina comigo que para roubar, o indivíduo não comprou uma faca, mas comprou uma pistola. Essa pistola foi comprada em uma boca de fumo, é uma pistola roubada, é totalmente ilegal. Você concorda que se ele pegar essa pistola e andar, ou se só estiver na posse dela, ele já vai estar praticando um crime? Ou de posse ilegal, ou de porte ilegal de arma de fogo, concorda? Essa conduta por si só já vai ser um crime. Então, nesse caso, ele vai responder. Entendeu? A fase da preparação só vai ser punível se a conduta que ele praticar na preparação for um crime por si só. Beleza? É basicamente isso. Mas se não for, ele não pode ser punido nem na cogitação e nem na preparação. Ok? Só vai poder ser punido se ele começar a executar ou se ele executar e consumar, que aí ele vai responder por tentativa ou pelo crime consumado propriamente dito. Beleza? Então, pessoal, nossa aula acaba por aqui. Espero que tenha ficado tudo claro para vocês aí. Uma aula de 26 minutos, então foi uma aula bem rápida até. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para vocês me darem essa força. Curte aqui, comenta, se inscreve aqui no nosso canal para poder ajudar a gente. E compartilha essa aula também, para que esse conteúdo de qualidade e totalmente gratuito possa chegar a mais pessoas aí e ajudar mais pessoas nas suas preparações. Beleza? Pessoal, fiquem todos com Deus e até a próxima.